E aí pessoal, tudo bem? Gonzaga para mais um tutorial de Excel e hoje aprendendo a fazer nossas funções personalizadas. Afinal de contas, problemas nós temos vários, cada um pede uma forma diferente de resolver e nós temos que resolvê-los, não é mesmo? Então nada mais justo do que criarmos as nossas próprias fórmulas. Quando você vai na guia de fórmulas do Excel, você vai ver uma infinidade de fórmulas. A maioria dos problemas que nós encontramos no dia a dia pode ser resolvido com alguma fórmula que já esteja pronta. Ou você pode fazer uma mescla de fórmulas ali para chegar na solução do seu problema. Só que nem todos os problemas que encontramos temos fórmulas prontas no Excel. Digamos que eu não tenha como trabalhar uma fórmula no Excel que encontre para mim qual é a área de um círculo. Um exemplo, né? Eu peguei esse exemplo aqui porque é um exemplo bastante simples e vai ficar fácil de transmitir o uso do recurso, né? Como é que eu determino a área de um círculo, então? A área de um círculo, a fórmula dela, né, é π vezes o raio ao quadrado. Como é que eu faria, então, para encontrar o raio, a área do círculo, desse círculo que tem raio 3? Bem simples, seria 3,14, que é o valor do π, né? Aproximado do π, vezes o nosso raio elevado ao quadrado, ok? Daria 28,26. Aí você fala assim, Gonzaga, mas essa fórmula é muito simples, é muito fácil e eu posso até reaproveitá-la em outros pontos, correto? Mas a ideia do recurso que eu vou mostrar para vocês aqui é que desde situações mais simples como essa que a gente está elaborando, tratando aqui, até situações mais complexas, você pode criar uma fórmula personalizada e reutilizar essa fórmula onde bem você entender, né? Então vamos lá então, nós resolvemos de certa maneira o nosso problema aqui no exemplo do primeiro círculo. Mas o recurso que eu quero chamar a atenção aqui é para um recurso que nós temos no Excel, uma função que nós temos no Excel chamado lambda. E nós vamos resolver esse mesmo problema utilizando esse recurso. Como funciona? A função lambda, ela exige que você defina quais são as variáveis que serão utilizadas dentro da fórmula que você vai trabalhar. Então vamos lá, seria igual a lambda, né? Você pode ver, primeiro, ele pede um parâmetro de cálculo. O parâmetro de cálculo que nós vamos trabalhar, você pode dar o nome que você quiser. Afinal de contas, é o nome da variável que vai receber o valor que você vai trabalhar. O nome dessa variável aqui eu vou chamar de raio. Afinal de contas, eu quero saber qual é a área de um círculo e o item variável dentro da fórmula é o raio, porque o π é uma constante, correto? O segundo ponto que ele pede, se vocês perceberem, é importante observar essa questão aqui, se vocês perceberem, ele coloca o parâmetro de cálculo novamente, né, dentro do colchetes aqui. Quer dizer o quê? Que eu posso colocar várias outras variáveis aqui dentro. No nosso caso, como a nossa fórmula ela é muito simples, ela tem uma única variável, não preciso. Então, eu vou colocar a regra de negócio nesse momento. É como vai se processar o cálculo desta função aqui. E como é que vai processar o cálculo? É 3,14, que é o valor do π, vezes o raio, que nós definimos agora aqui, elevado ao quadrado. Só isso vai resolver? Não, porque nós não atribuímos o valor ao raio. Então, nós vamos abrir o parênteses novamente e nós vamos definir qual o valor do raio, né? Eu vou colocar um valor aqui constante, depois eu vou colocar a referência para vocês entenderem, né? Tá aqui, eu coloquei o 3, que era o 3 ali, saiu a fórmula, vou colocar a referência agora, que é o B5, a célula B5, né? Tá aqui. Aí você vai dizer assim, Gonzaga, tá muito melhor fazer usar a primeira fórmula do que essa segunda. Que olha a diferença das duas. E de certa maneira, faz sentido esse questionamento que vocês fazem. Se nós aplicássemos lambda somente nesse contexto. Mas não é. A fórmula ela foi criada, a função ela foi criada, não foi para você fazer o cálculo, ficar refazendo o cálculo. A função ela foi criada para você poder reutilizar a sua fórmula onde quer que você queira trabalhar. Então, como que nós vamos fazer isso? Nós temos aqui dentro da guia de fórmulas o gerenciador de nomes, correto? Nós vamos criar agora uma fórmula personalizada nossa. Nós sabemos que a estrutura, a forma que opera essa função
está baseado em cima dessa primeira etapa aqui do trecho que eu marquei, né? Lambda, nós vemos que temos uma variável chamada raio e essa variável chamada raio ela entra no processamento, né? Então nós vamos copiar este primeiro trecho que nós elaboramos aqui. Posso até apagar essa fórmula agora, que não preciso mais dela, né? Eu vou lá no gerenciador de nomes, eu vou excluir, que eu estava fazendo um teste ainda há pouco, das expressões lambdas, né? E nós vamos criar do zero aqui. Novo, qual vai ser o nome que nós vamos dar para essa função? Nós vamos colocar tudo em maiúsculo, porque é um padrão que a Microsoft adotou nas fórmulas, né? Você coloca lá, quando você dá o tab lá na hora de digitar uma fórmula, aparece o texto em maiúsculo, né? Então nós vamos utilizar o mesmo padrão aqui. Seria área, círculo. Legal? Refere-se a quê? Aí vem o pulo do gato. Refere-se a essa expressão que nós utilizamos aqui, essa função lambda que nós criamos. Nós temos uma variável que vai ser processada dessa forma aqui, ok? Legal. Pronto. Nossa função está pronta. Quando eu quiser, vou até apagar isso aqui, quando eu quiser utilizar a função, eu só puxo a função área círculo que eu acabei de criar. E ela pede o quê? Olha que bacana, ela pede o raio, no caso um B4 aqui, né? O B4, que é a referência nossa. Área do círculo, olha que bacana. E eu posso reutilizar onde eu quiser utilizar. Afinal de contas, eu criei ela para toda essa pasta de trabalho, né? Como funcionaria, então, a função para trabalhar com o perímetro de um círculo? O perímetro de um círculo é 2πr, né? 2 vezes π vezes r. Então, como é que nós vamos fazer isso, né? Vamos lá no gerenciador de nomes. Nós vamos colocar um novo nome, né? Nós vamos chamar esse nome aqui de perímetro círculo, né? E como é que vai ser a função que nós vamos criar? Igual a lambda. A variável que nós precisamos entrar é o raio, correto? E como ele vai calcular? É 3,14 vezes 2 vezes 3,14, bora colocar 2 vezes 3,14 vezes o raio. Ok? Nós temos a nossa função de perímetro pronta. Então, nós vamos colocar aqui, ó, igual a perímetro do círculo, e ele pede o raio está aqui, e nós chegamos no perímetro do círculo. Legal. Este recurso, nós fizemos essa função aqui criando uma única variável, trabalhando com uma única variável, que é a raio, né? Agora nós vamos fazer a mesma lógica, a mesma estrutura, utilizar o recurso novamente lambda, para trabalhar com duas variáveis. Vocês vão ver o tanto que é simples, né? Igual a lambda. Vamos fazer aqui primeiro na planilha diretamente, para a gente poder mostrar como é que opera, né? Nós temos duas variáveis para determinar... Opa, não é círculo aqui é um triângulo, tá? Triângulo. Beleza? Então nós sabemos que para determinar a área de um triângulo, nós temos que pegar a base vezes a altura e dividir por 2, correto? Já são duas variáveis, a base e a altura. Como é que nós fazemos isso através de função lambda? Da função lambda? Nós vamos criar duas variáveis. Uma variável chamada base, a outra variável chamada altura, né? Se lembra novamente dos colchetes? Por isso nós estamos utilizando duas variáveis. O colchete permite isso para nós. E agora nós vamos fazer criar a regra de negócio. Como a função realmente opera. Nós vamos lá, é base vezes a altura, certo? Dividido por 2. Legal? Vamos colocar isso aqui até entre parênteses, de maneira que a fórmula fique bem arrumadinha, bem organizada aqui dentro, né? Bora ver. E agora nós vamos colocar os valores. Qual é o valor da base? O valor da base está aqui, ó. O valor da base é esse e o valor da altura é qual? É este. Beleza? Aqui está a nossa área do triângulo. Ficou uma fórmula bastante ruim de leitura, né? A semântica dela, a sintaxe dela não é tão bonita. No entanto, nós podemos simplificar isso.
Como nós vamos simplificar isso? Nós vamos lá no gerenciador de nomes, nós vamos criar uma nova função. A função vai se chamar área triângulo, né? E a fórmula que nós vamos trabalhar será essa aqui, né? A lambda com a base vezes a altura como variáveis e as variáveis serão trabalhadas dessa forma aqui dentro da função, ok? Pronto, nós temos a nossa área triângulo pronta. Então, nós vamos calcular agora nossa área triângulo. Ele pede para mim uma base, a base está aqui, e ele pede para mim uma altura, a altura está aqui. Prontinho. A mesma fórmula, com uma semântica muito melhor de leitura, né? Você vê lá, o nome que você deu para a fórmula, ela faz sentido, e o recurso, e podendo ser reutilizada, né? Então, tá aí. Como criar funções personalizadas no Excel utilizando a função lambda. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado, que vocês possam aplicar isso nos desafios diários, né? E é isso aí. Então, fique com Deus, pessoal. Até a próxima.